Bom, antes de mais, é preciso dizer que faz parte da natureza humana, se quisermos, as pessoas serem avessas à mudança e, portanto, terem quase, digamos assim, genericamente, uma rejeição natural a algo que seja diferente daquilo que é a nossa normalidade ou suposta normalidade. E, portanto, pessoas que estão tendencialmente mais confinadas, mais restritas, que sentem um vínculo ou uma pertença a um meio mais conservador, são tendencialmente pessoas que estão mais expostas, digamos assim, a esta resistência à mudança. Isso faz parte da natureza humana e, portanto, quanto a isso não há qualquer problema. Agora, o problema é que quando nós, no fundo, somos confrontados, quando nos deparamos, quando temos que lidar, ou temos de lidar, com uma realidade que é diferente da nossa. E aí sim começa o desafio, aí sim começa a nossa aventura, digamos assim, na descoberta daquilo que é o próximo. E, portanto, ao invés de nós simplesmente olharmos para algo que é diferente de nós, uma pessoa, seja um objeto, seja um comportamento, seja uma atitude, seja uma maneira de estar ou uma filosofia de vida, devíamos olhar para isso e para essa diversidade como uma riqueza e não encará-la como algo que ameace a nossa vivência, digamos assim. A integração, esta palavra quase mágica, que quase parece uma miragem, ou que nós, no fundo, olhamos para ela, especialmente aqui, se calhar, no Ocidente, como um horizonte, ou num horizonte longínquo, já foi uma realidade muito presente e eu acho que ainda continua a ser, e quero, essencialmente, que continue a ser uma realidade muito presente e verdadeira. Não nos esqueçamos que a Europa é considerada o velho continente e, sendo o velho continente, é considerada o local, digamos assim, do globo mais maduro e, se calhar, com uma integração mais plena, digamos assim, na verdadeira acessão do termo. Porquê é que isto ocorre? Isto ocorre essencialmente fruto de dois fatores. Primeiro fator, na chamada pirâmide de Maslow, as pessoas têm a satisfação das suas necessidades fisiológicas e vão progredindo, digamos assim, e, portanto, costuma-se dizer, enfim, infelizmente o nosso mundo está muito exposto a um materialismo, mas costuma-se dizer sem ovos não se fazem omeletes, não é? E, portanto, é verdade que o poder de compra das pessoas, é verdade que a satisfação das suas necessidades fisiológicas, nessa lógica de Maslow, subindo, digamos assim, na concretização destas necessidades na tradicional pirâmide, faz com que as pessoas tenham mais capacidade de não esgotar o seu orçamento e a sua receita só na satisfação das necessidades fisiológicas e que busquem a satisfação de outras necessidades, designadamente de cultura, de realização, sociais e por aí fora. Fora esse poder de compra que tradicionalmente na Europa e nos Estados Unidos, nos chamados mercados ou países consolidados têm, a Europa tem uma grande mais-valia em relação aos restantes, e designadamente a União Europeia. Qual é? É essencialmente o Estado Social. O Estado Social, digamos assim, é a grande invenção da Europa que faz com que ela, no fundo, se notabilize e se distinga dos demais. Repare que o ideal de justiça comutativa ou de redistribuição de riqueza que eu tenho quando estou inserido num contexto europeu e que às vezes até é injusto para alguns, não é? Há pessoas que se queixam e dizem assim, bom, porque é que eu que trabalho mais do que os outros e que ao fim de um rendimento superior tenho agora de partilhar nesse ideal de redistribuição de riqueza o meu rendimento ou ter um rendimento social de inserção, a expressão portuguesa, para alguém que é um parasita, desculpa a expressão, ou que nada faz na sociedade. Bom, a verdade é que não é bem assim, porque todos nós temos momentos em que estamos melhor na vida, outros estamos piores e, essencialmente, aquilo que se traduz num valor europeu que a União Europeia soube aproveitar muito bem e que é um sentimento que eu acho que invade ainda a esmagadora maioria dos europeus, é a chamada compaixão, a solidariedade, o dar a mão ao próximo. E esse ideal de redistribuição de riqueza é extraordinário e aí sim revela que a União Europeia, a Europa acaba por ser o continente mais maduro, digamos assim. Isso depois traduz à partida num sentimento de maior integração, de maior assimilação, de maior, no fundo, de uma quase redução do fosso que tradicionalmente existe entre as classes mais endinheiradas, alguns chamam as elites, e as classes mais desfavorecidas e mais necessitadas. Portanto, esse apoio é indispensável para, no fundo, criar condições para que as pessoas consigam viver de forma sã e numa sã confluência entre os povos.
como é que o Islão se insurge na Europa, não é? Como é que ele surge aqui em contexto europeu, em palco europeu, e como é que, de certa forma, nós acabamos por ter contacto com ele e em que ponto é que, ou até que ponto é que as coisas surgem inicialmente e depois acabam por se transfigurar, criando uma relação de tensão ou de conflito que nos leva, no fundo, ao ponto de situação e ao status quo que, infelizmente, os muçulmanos em geral, mas as comunidades islâmicas na Europa acabam por ter. Antes de mais dizer que, no caso em concreto de Portugal, e todos nós sabemos, em 711 os árabes entram na Península. Uns dirão invadem a Península, mas de facto naquela altura havia conquistas e reconquistas, portanto era razoável dizer-se que alguém invadia ou conquistava determinado território. No caso de Portugal e da Espanha, a Península Ibérica e a Europa toda gozou de uma enorme influência dos povos árabes, portanto já professavam a religião islâmica. E, portanto, a nossa herança, ninguém poderá dizer, repare-se, que a minha herança é fruto de uma monocultura. Porque todos nós, ou os nossos antepassados, a uma dada altura das nossas vidas, foram imigrantes, foram refugiados, foram, no fundo, nómadas. Ninguém pode dizer que esteve toda uma vida, ou gerações, 10, 20, há algumas pessoas que evidentemente têm essa experiência, mas digo-lhe com toda a franqueza, essa experiência é altamente redutora, porque faz com que as pessoas, mais uma vez, lá está, não saiam do seu casulo, não saiam daquilo que é a sua toca, digamos assim, e vão na busca daquilo que é, no fundo, a experiência do próximo. Seja esta sob a forma de uma manifestação gastronómica, que nós tantas vezes gostamos, seja sob a forma de uma indumentária diferente ou de outra de qualquer natureza. E, portanto, se o Islão influenciou e marcou um bocadinho a história da Península, a uma dada altura, enfim, lá está, com estas batalhas e conquistas e reconquistas, ele é completamente, uns dirão expulso, eu prefiro usar um termo mais eufemístico, ele sai, ou é banido, se quisermos, completamente da Europa. E, portanto, a partir da história recente de Portugal e da Península, de 1143 para a frente, houve uma certa tentativa, digamos assim, não sei se bem sucedida ou não, acho que em alguns casos bem, por exemplo, na língua é uma experiência desagradável, houve uma tentativa de erradicar, digamos assim, ou branquear, se quisermos, agora pensando de forma pessimista, tudo aquilo que foi a experiência e no fundo, a presença árabe ou islâmica no Ocidente. E, portanto, se olharmos para os manuais de história, alguns deles falam nisso, mas também falam nisso de forma muito tímida. Não falam nisso de forma marcada, de forma incidente e de forma a mostrar o real impacto que o Islão teve na Europa. Qual é o problema disto e porquê é que eu estou a focar isto? Porque o facto de nós termos uma convicção generalizada de que o Islão não esteve no Ocidente, ou quase nunca esteve no Ocidente, isso faz com que nós, portugueses, europeus, seja quem for, não sejamos capazes de reconhecer que somos herdeiros de uma experiência cultural mescla. Ou seja, eu, Khalid Jamal, por acaso tenho um nome diferente, mas se tivesse um nome português, achava que os meus antepassados eram portugueses e que se calhar, enfim, eram oriundos dos visigodos, ou eram descendentes dos romanos, ou eram descendentes de uma outra qualquer cultura que não uma cultura diversa. E, portanto, isso, essencialmente, para mim, é um dos fatores que está na base de nós, no fundo, querermos, de certa forma, compartimentar ou criar uma cultura estanque que não tenha conexão uma com a outra ou que não tenha ligação com outras culturas. E, portanto, isso é o primeiro ponto, é uma análise, se quiser, mais histórica, que, no fundo, demonstra a grande clivagem, a grande dicotomia, o fosso que muitas vezes se cria entre os povos. Se o Islão saiu da Europa há muitos anos atrás, ele volta à Europa, digamos assim, a partir de não posso precisar quanto, mas, enfim, nesta história recente estamos a falar do século XVIII, século XIX, volta mais cedo, evidentemente, mas quer dizer, não nos importa aqui tanto agora ir buscar um período anterior ao século XIX, século XX, que é, no fundo, o século da nossa vivência, não é? Da vivência recente. É preciso perceber que as comunidades islâmicas na Europa têm uma conformação um bocadinho distinta daquela que é a conformação noutras zonas do globo. Nos países de maioria islâmica vou-me coibir de falar, porque evidentemente, sendo a comunidade maioritária, estão um bocadinho, se quiser, como a Igreja está para países com uma matriz judaico-cristã, que é o caso de Portugal. Portanto, para já nós temos uma convicção no Ocidente de que é errado
haver estados religiosos ou que a religião, de certa forma, ou as comunidades religiosas, melhor dizendo, a organização religiosa, a Igreja ou uma autoridade religiosa contamina, digamos assim, o espaço político. E, portanto, fez-se bem, isso brota do Evangelho, mas o Alcorão também terá certamente, embora não redigido nesta forma, disposições que dizem a César o que é de César. Portanto, nós no Ocidente ganhamos, digamos assim, essa transformação, ou melhor, essa convicção que nos faz separar o Estado e a religião. Isso é fantástico e é muito bom porque permite que a religião não seja, como disse, contaminada pela política e que o contrário seja igualmente verdade. Qual é a experiência que eu tenho da conformação das comunidades religiosas islâmicas na Europa? Essencialmente, elas vêm ou começam de um punhado de estudantes, no caso de Portugal, ou de um grupo de imigrantes de primeira geração que vão para solo europeu e que aí se instalam na legítima aspiração de melhores condições de vida. Em alguns dos casos, pessoas com parcas habilitações literárias, pessoas com poucas, digamos assim, capacidades financeiras, mas essencialmente todas elas têm aqui um traço comum que eu acho que é importante identificar, que é, no fundo, uma visão de projetar a comunidade, uma visão de se afirmar em espaço europeu, uma visão de crescer, seja do ponto de vista financeiro nas suas vidas, mas também na afirmação da sua própria identidade, num país que, ao fim e ao cabo, não goza de uma herança cultural semelhante à sua, ou de uma religião, não pratica uma religião que é a sua, e, portanto, essa vontade é determinante depois na forma como elas, no fundo, acabam por esboçar e desenhar toda a evolução da comunidade. Como têm, como eu disse no início, na condição de imigrantes, parcas possibilidades, essencialmente quem dá o apoio são as comunidades locais. Seja a autarquia, o municipality, como se diz, ou o mayor da cidade, seja, em alguns casos, o governo, normalmente são as entidades oficiais que apoiam estas comunidades para, no fundo, lhes cederem um terreno, seja uma doação, seja o direito de superfície, agora não interessa tanto do ponto de vista técnico, mas, no fundo, cedem generosamente um terreno que, no fundo, vai dar origem à construção da primeira mesquita desse país. Como é que a mesquita se constrói? Normalmente, e daquilo que tem sido, enfim, a minha experiência, constrói-se com as generosas doações ou os benfeitores dos países de maioria islâmica, ou melhor, das representações diplomáticas de que esses países gozam no país não de origem, no país de destino, digamos assim. E, portanto, essa é a experiência de Portugal, essa é a experiência de Itália, Espanha menos, porque já tinha uma herança mais mescla e já tinha muitos imigrantes oriundos do Magreb, portanto, essencialmente do Marrocos, da Argélia e por aí fora, mas geralmente essa tem sido a regra. Em termos de integração, voltando à questão da integração, nem sempre a integração se consegue fazer da melhor forma, porque se este grupo de pessoas influentes, que normalmente são consideradas uma elite, digamos assim, da comunidade, dão mostras de assimilação, de inculcação de valores ocidentais, chamemos-lhe assim, e se essas se demonstram plenamente integradas no seio da sociedade portuguesa, no fundo, as massas e o conjunto de pessoas que vêm a seguir acabam por, muitas vezes, não se conseguirem integrar tão bem. E porquê é que isto ocorre? E ocorre essencialmente fruto de dois fatores. Isto é uma estrada de dois sentidos. Desenganem-se aqueles que pensam que somos nós, na condição, muitas vezes, de receptores, de pessoas com responsabilidade de acolhimento, que temos de, desculpa a expressão, levar as pessoas ao colo, ou seja, dar-lhes benefícios acima daquilo que é o razoável. Isso não é possível, evidentemente, até porque os meios são escassos e nós também temos as nossas vidas, mas do outro lado também, eu digo sempre aos meus jovens aqui na comunidade, tem de haver um esforço de integração e de assimilação. Não é à toa que eu nasci e cresci em Portugal, embora tenha uma herança diferente do ponto de vista cultural e religioso, não é à toa que eu estou vestido assim. E, portanto, isso para mim é muito importante. É importante que nós, imigrantes, pessoas que têm origem noutras zonas do globo, que praticam uma outra qualquer religião, que deem mostras de assimilação e pelo menos da vontade de se integrarem num determinado país. E isso, essa conjugação, digamos assim, esse caminho que ambos percorremos, encontrando-nos a um meio termo, acaba por ser, do bom ponto de vista, a premissa e a variável indispensável para uma sã e feliz integração nos países de destino. Estas comunidades surgiram, como disse, enfim,
não se pode precisar um horizonte temporal muito diminuto, mas foram surgindo aqui na Europa. Há um ponto de viragem essencial que nós não podemos ignorar e ser indiferentes. Foi o 11 de setembro de 2001. Se até 2001 as comunidades islâmicas, por essa Europa fora e até diria pelo mundo, nunca tiveram grande problema de integração. Nunca foi um problema a integração, nunca foi um problema, no fundo, estas comunidades terem de lidar no fundo, o convívio com as comunidades vizinhas. Até porque, repare, o próprio Islão é uma religião, do meu ponto de vista, pacífica e que, no fundo, nos obriga a isso. A religião islâmica concede, por exemplo, um direito ao vizinho superior ao direito que, por exemplo, o familiar tem. Isto parece um bocadinho surpreendente e parece um bocado até absurdo, mas faz sentido. Porquê é que faz sentido? Por uma razão simples. O Islão surge num contexto tribal, naquilo que é hoje a Arábia Saudita, mas que foi outrora a Península Arábica. E, portanto, nessa altura, num contexto, digamos assim, de uma comunidade tribal, o meu vizinho era mais importante do que a minha família. Hoje voltamos a essa realidade. Por exemplo, com esta questão da pandemia, repare, é mais importante eu ter o apoio do meu vizinho que está no meu prédio. Quando eu vou de férias, por exemplo, quem me põe o carro a trabalhar é o meu vizinho, não é a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que está no Brasil, a não sei, a milhares de quilómetros de distância. E, portanto, nessa altura, nós apercebemos da importância do vizinho. E, portanto, voltando à questão do Islão, o Islão oferece, digamos assim, e sugestiona um catálogo de direitos muito próprio em relação a determinadas realidades que até então tinham sido um bocadinho ignoradas nessa Europa fora, designadamente em relação ao vizinho. Portanto, é fundamental, digamos assim, que a pessoa faça um esforço de integração e que manifeste um certo carinho pelas comunidades que o recebem e que o acolhem. Voltando à realidade das comunidades islâmicas, elas não tinham até o 11 de setembro nenhum motivo para ter qualquer tipo de tensão ou de conflito. Pós 11 de setembro a experiência muda, porque não só surgiu a necessidade de os locais, digamos assim, perceberem ao fim e ao cabo o que é esta religião. Será que é esta religião, este monstro, este bicho, digamos assim, que é considerado o Islão, que leva, por exemplo, que o Bin Laden cometa os atentados que comete no 11 de setembro. E, portanto, dessa altura, começam a ascender, digamos assim, a surgir os primeiros sinais, digamos assim, quase de resistência, de tensão, de conflito, de desconforto, se quiser, em relação às comunidades islâmicas presentes na Europa. Bom, é importante falar disto também porque, no fundo, há pouco nós falávamos da questão das pessoas serem um bocadinho avessas à mudança e, de certa forma, de terem uma resistência natural à mudança. É preciso dizer algo que eu digo muitas vezes, que é o discurso interreligioso e o discurso intercultural, se quiser, não é uma realidade cor-de-rosa. Não é simplesmente nós darmos todas as mãos e fingirmos que somos amigos. Não é assim que se constrói uma identidade comum, não é assim que se constrói uma base, digamos assim, comum. O esforço que se propõe aqui, o desafio que se propõe aqui é algo muito maior do que isso. É algo com um impacto muito maior, mas que naturalmente para ter esse efeito esperado e almejado obriga, digamos assim, a um esforço também maior. E que esforço é esse? É algo tão simples quanto isto, que é, ao invés de nós darmos as mãos e fingirmos que somos todos iguais, nós sermos capazes de trilhar um caminho comum na diversidade, no fundo, de que somos objeto. Nós sermos capazes de olhar para um objetivo em comum, olhar para um ponto de destino comum e sermos capazes de criar esse caminho comum cientes das diferenças que temos. Ainda que essas diferenças muitas vezes possam ser motivo de desconforto e até de desigualdade, porque na realidade, eu dou-lhe um exemplo muito concreto, enfim, a minha área de formação é a área jurídica e as pessoas muitas vezes, enfim, ficam um bocadinho desconcertadas com este exemplo. Exemplo clássico. Uma pessoa, por exemplo, que padeça de uma qualquer deficiência física ou mental. Será que nós, numa sala de aulas, com 20, 30 pessoas, estudantes, jovens, será que a professora se der mais atenção a um destes estudantes, o tal que infelizmente sofra de uma inaptidão, que esteja de alguma forma interdito,
será que nós podemos dizer que essa pessoa está a beneficiar ou simplesmente está a dar àquela pessoa, no fundo, tratar de forma desigual aquilo que é desigual, digamos assim. E é aquilo um bocadinho que se pretende aqui. O que se pretende aqui é que nós saiamos da nossa clausura, saiamos da nossa, no fundo, redoma, digamos assim, e que vamos em busca daquilo que é diferente e que possamos auto-enriquecermos e, no fundo, trilharmos esse caminho na diversidade que é própria da natureza humana. Há boas notícias para isto. Qual é a boa notícia? Essencialmente somos todos seres humanos. E, portanto, nessa condição de humanidade, todos fazemos as coisas da mesma forma. Todos nos levantamos, todos comemos, todos bebemos, todos dormimos, todos gostamos de trabalhar, todos temos momentos de felicidade, momentos de tristeza, anseios, inseguranças. E isso, de facto, olhando para aquilo, digamos assim, ou para essa realidade, digamos assim, de que todos nós somos alvo, leva-nos a crer que, ao fim e ao cabo, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos diverge. E essa é a única forma que eu encontro para conseguir olhar para o próximo com um olhar de compaixão, mais do que olhar para o próximo como alguém que me oferece desconforto ou desconfiança. Para arrematar e falar das questões da ascensão da extrema-direita. A extrema-direita é um problema grave e que me oferece sérias dúvidas e apreensões, especialmente nestes últimos tempos, em espaço europeu. Se no passado a Europa foi conhecida, como eu comecei por dizer, por ser o velho continente, por ser o continente que integrava bem, o continente que recebia bem, o continente de pessoas evoluídas e habilitadas literariamente e que olhavam para o outro não com desconfiança. Porque na realidade isto só funciona com a boa fé. A boa fé de que tanto todos falamos, no fundo a presunção de inocência que todos devemos gozar, não é? Eu não posso olhar para uma pessoa e logo à partida desconfiar das intenções dela ou que seja uma pessoa séria, porque isso vai fazer com que eu destrua, digamos assim, a base comum. O Papa Francisco, por exemplo, para não citar um clérigo islâmico, não é? Dizia algo extraordinário. Dizia que não há família sem perdão. E de facto é verdade. Eu às vezes incompatibilismo com o meu pai, com o meu irmão, Nós somos seres humanos e, portanto, nós somos falíveis. Nós não somos deuses na Terra e nessa condição cometemos erros, praticamos maldades, atrocidades, muitas vezes somos mauzinhos, é verdade, mas temos sempre a vantagem. Conseguimos voltar atrás. Temos sempre a vantagem de conseguirmos assumir os nossos erros, pedir perdão pelos nossos erros e dizer, olha, eu estive mal, peço que me perdoes. E também de contar com a compaixão do outro lado, porque, como se diz, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, não é? Todos nós cometemos erros e, portanto, também temos de ser igualmente generosos nessa capacidade de perdoar o próximo. Voltando à questão da extrema-direita e para não divergir. A extrema-direita é um problema, portanto, que me preocupa bastante e eu acho que há aqui várias coisas em ebulição, digamos assim, mas essencialmente é uma amálgama ou uma mistura, digamos assim, um cocktail explosivo, desculpem a minha brincadeira de mau gosto, um cocktail explosivo de várias realidades que estão concentradas numa mesma organização, associação, movimento, seja o que for, que são tendencialmente aquilo que eu falei de uma cultura, vá lá, ou de um modus vivendi que resiste à mudança, isto do ponto de vista mais tradicional e mais conservador. Em segundo lugar, de uma ignorância atroz, porque na realidade só alguém que ignora, seja o verdadeiro Islão, só alguém que ignora o esforço enorme que estas comunidades de refugiados, de imigrantes fazem para se ingrar aqui na Europa, só quem ignora, no fundo, que os imigrantes e os refugiados, hoje já a grande maioria, ou uma boa parte de religião islâmica, vêm para cá muitas vezes fazer o trabalho que os locais muitas vezes não querem fazer, em condições precárias, em condições degradantes, a trabalharem muito mais do que aquilo que a esmagadora maioria dos locais trabalha. Portanto, só alguém que possa ignorar toda a realidade envolvente é que vai chegar à conclusão que, de facto, estas comunidades imigrantes e refugiadas são um peso aqui para a Europa e para os países de destino. E, portanto, aquilo é esse tipo de sentimento que depois é cultivado por pessoas que são realmente inteligentes, que têm uma agenda muito bem feita, que realmente querem fomentar o ódio,
fomentar a dispersão, digamos assim, fomentar o sentimento ou incitar o sentimento de ódio perante estas minorias é que realmente pode originar ou acaba por ser resultado da ascensão da extrema-direita um bocadinho por toda a Europa. Infelizmente, este problema, se há uns anos atrás era algo de uma minoria, algo pequeno, algo inexpressivo, digamos assim, hoje, com grande preocupação, começa a tornar-se cada vez maior e é preciso também não esquecer que nós estamos num mundo em que, infelizmente, cada vez mais as pessoas olham com um certo pessimismo, quer dizer, parece que o pessimismo tomou conta de nós. Eu sou um otimista, confesso, e naquela tradicional metáfora gosto sempre de ver o copo meio cheio, mas confesso que hoje em dia começa a ser cada vez mais difícil ver o copo meio cheio. Porquê? Porque nós olhamos à nossa volta e vemos as políticas, podíamos falar do caso dos Estados Unidos, da política Trump, Bolsonaro, enfim, eu não queria particularizar ninguém, mas essencialmente olhando para o nosso mundo, nós começamos a ver que assistimos a um período de viragem no que toca a cada vez maior resistência à vivência em comunidade, digamos assim, neste mosaico de culturas que, afinal de contas, é próprio da nossa humanidade. E, portanto, acho essencialmente que a ascensão da extrema-direita tem sido um dos fatores que prejudica e, de certa forma, se constitui como um grande obstáculo para uma integração plena e eficaz das comunidades islâmicas na Europa.